Alô, gente, quem não pôde vir à Universidade Federal do Pará hoje para assistir e participar do simpósio sobre mídia, democracia e conflitos sociais, nós estamos aqui com a professora Rosilei Maia, que vai responder algumas perguntas e que vai, portanto, ajudar quem não pôde estar aqui a tomar pé dos temas que nós estamos discutindo hoje no simpósio. Professora Rosilei, em primeiro lugar, eu gostaria que a senhora falasse sobre o próprio tema do simpósio, né? Essa tríade, mídia, democracia e conflitos sociais. Por que é importante discutir esses três temas na conjuntura atual do país? Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer, eu estou muito feliz de estar aqui na Universidade Federal do Pará. Eu acho que esse tema ele é da maior relevância, né? Principalmente nesse momento tumultuado que vivemos na nossa democracia, pensar sobre a democracia e os conflitos sociais, sobre essa perspectiva do reconhecimento, nos leva a pensar os conflitos no dia a dia. Então, por uma boa democracia, para além das instituições e os nossos representantes políticos, os conflitos são vivenciados cotidianamente. Então, a abordagem do Honneth, ele focaliza esses conflitos na dimensão do cotidiano, ainda que relacionados com a esfera jurídica e a esfera do trabalho e da sociedade como um todo. Então, ter a oportunidade, nesse momento tumultuado, de pensar sobre essas relações, nessa perspectiva de como ela afeta conflitos tradicionais na sociedade brasileira, me parece da maior relevância e um tema, foi muito feliz a escolha. Pois bem, e aí eu gostaria então que você falasse um pouco sobre o que vocês no grupo de pesquisa, né, enfim, nesses debates que vocês têm realizado na UFMG, de que maneira a contribuição do grupo, a compreensão teórica a partir da teoria do reconhecimento, que elementos essa compreensão teórica oferecem para que a gente possa pensar essa conjuntura política atual do Brasil? Bom, a seu ver. Eu acho que um primeiro ponto importante é pensar em diferentes tipos de luta, né? Então, ainda que possamos pensar em alguns elementos comuns entre elas, eu acho que pensar que cada luta tem uma certa trajetória, demandas e um contexto próprio, me parece muito importante para ver essa pluralidade, né? E, além dessa dimensão plural, eu acho que tem três aspectos que são importantes na teoria do reconhecimento. Primeiro, a conexão com a experiência da vida do dia a dia dos sujeitos. Né? Diferentemente das teorias mais convencionais de movimentos sociais, a teoria do reconhecimento nos leva a indagar como a luta se constitui a partir de sentimentos de injustiças de diferentes sujeitos que estão, por vezes, estreitamente relacionados com as instituições jurídicas e políticas, todo o arranjo político na sociedade e os padrões de interação na sociedade. Então, me parece que é uma teoria muito potente para que possamos ver a especificidade das diferentes lutas e pensar a qualidade da democracia e das nossas instituições nesse momento atual, pensando inclusive na legitimidade e o que a gente poderia chamar nos ganhos e retrocessos com relação a direitos sociais, a condições de redistribuição e de livre desenvolvimento dos sujeitos e dos grupos. Né? Então, pensar de forma diversificada, plural, a partir das perspectivas dos sujeitos e dos grupos, né, me parece que é muito produtivo. É interessante observar que parece que nós vivemos uma situação de uma certa ambiguidade hoje, quando sujeitos de diferentes segmentos sociais, nas últimas pelo menos 2 décadas, né, avançaram em conquistas importantes, sobretudo no campo dos direitos humanos, tanto no Brasil quanto no mundo. Porém, nesse momento, com a cena política brasileira tal como ela se constitui,
nós temos a sensação de que há uma sensação generalizada de retrocesso, de que esses direitos eles estejam sendo jogados na lata do lixo, né? Por outro lado, há uma movimentação social no sentido de assegurar a manutenção desses direitos. Eu gostaria que você comentasse um pouco essa situação e como é que, então, digamos, os grupos subalternizados no Brasil se inserem ou podem se inserir nesse ambiente de tamanho desrespeito aos direitos conquistados. Eu acho que a teoria do reconhecimento, ela é profícua para pensar essa questão, exatamente porque está ligada a uma institucionalização e uma institucionalidade de demandas que se transformam em direitos. E a partir de uma distinção que eu acho que é muito importante para a gente compreender o cenário político atual, que é uma dimensão moral mais ampla da democracia e da justiça social, que é espraiada na sociedade em termos da nossa concepção, inclusive do que é direito, do que é um livre desenvolvimento autônomo, positivo, integral dos sujeitos e dos grupos, e ainda que articulado com a dimensão mais institucional, formal, né, de políticas públicas, de leis, elas também são distintas. Então, o que nos permite dizer de um retrocesso ou de uma crise é porque há uma expectativa, né? Além de uma expectativa, há uma institucionalidade que vem sendo ameaçada, né? Quando a gente fala de direitos que estão sendo desrespeitados, há uma premissa que nós partimos delas, de que alguns desses direitos já estavam assegurados, institucionalizados, constituídos formalmente, e uma perspectiva moral, no sentido de que qual é o conjunto de proteções, de garantias, de direitos que esperamos de um governo democrático e de instituições democráticas que nos levam então a perceber de que há uma crise, não é, que há um distanciamento, que há uma negligência tanto do que já está constituído em termos formais, legais, né, dados, quanto as expectativas constituídas socialmente, coletivamente, por esses grupos, de qual é o conjunto de requisitos, de demandas, de políticas, de proteções que devem estar ordenando uma sociedade democrática, né? Então, tanto esse sentimento de que há o desrespeito, de que há uma crise, que há uma legitimidade colocada em questão, mostra esse distanciamento, né, entre os nossos representantes e as nossas instituições e as lutas que foram concretamente constituídas por esses grupos diferenciados numa sociedade democrática e pluralista. Então nós temos de um lado um governo evidentemente ilegítimo, né, que assume o poder naquilo que está sendo visto como um golpe institucional, um golpe parlamentar. De outro, uma sociedade que avançava na conquista de direitos, mas que vê essa conquista, digamos assim, refreada por conta desse cenário que se desenha. É um cenário de muita polarização política, né? Que na verdade está posto não só no Brasil como no mundo. E eu gostaria, por fim, que você comentasse o que se pode esperar a partir daí. A partir desse cenário de polarização política, porque a sensação geral é de descrença, de desesperança e tal. O que você acha que pode surgir daí no desdobramento desse cenário político? Bom, a primeira questão, eu acho que é assim, a situação atual nos convida a rever as nossas premissas. Então, se passamos por um período, de ampliação de direitos, de redistribuição financeira, de políticas afirmativas, e tomávamos como alguns grupos mais conservadores ou radicais como minoritários, nós percebemos agora que há um avanço
da contestação dessas políticas. Então, há um respaldo também social, né, para essas forças mais conservadoras e essas ideias que questionam certos direitos, onde o conflito também está localizado na sociedade. Então, essa polarização demonstra esse conflito de sistemas de valores e de percepção de projetos coletivos e de própria democracia na sociedade, né? Isso vai para além do nosso país, né? Essa noção de um avanço, né? Uma crítica a ideais progressistas ou de redistribuição, né? Vem provocando essas reações. E me parece que do que a gente pode esperar é um desafio para repensar a própria democracia e um desafio para pensar como criar rearranjos dessa própria democracia, né? Infelizmente, as democracias também morrem, né? Então, diante desses desafios, né, todo momento de crise é um momento de pensar de como reconstituir as bases, não é, da legitimidade, da representação, de políticas ou das lutas por justiça, por redistribuição e etc. Ou seja, uma reinvenção da democracia brasileira que ainda não tinha se consolidado sequer, né? Eu acredito que nós estamos diante desse desafio, de uma reconstituição, não é? Que é um momento, inclusive, que nos leva a pensar nos princípios que muitas vezes são dados como naturais, não é? O valor, não é, da liberdade de expressão, do respeito ao outro, as diferenças, a tentativa de resolução sem o uso da violência, como são importantes esses princípios, não é, para se conseguir uma sociedade com uma democracia estável, mais legítima, mais sólida. Ok, professora, muito obrigada por essa entrevista e eu convido a todos que ainda quiserem, a professora Rosilei Maia estará com a gente agora no período da tarde, aqui no auditório do Instituto de Letras e Comunicação, no simpósio, né? Então, quem quiser vir até aqui pode vir, se não, pode assistir a transmissão pela nossa página no Facebook. Muito obrigada.